gente, tudo bem? Bem, é com muito prazer que eu anuncio que tem vídeo novo no canal. Ai, gente, que felicidade, porque só Deus sabe o quanto que muitos impedimentos, vários empecilhos para que eu conseguisse estar aqui disponibilizando esse passo a passo para vocês. Eu decidi trazer esse tema para vocês, isso desde o ano passado, quando o Vitor, meu marido, viu que ia lançar, ia estrear, né, um novo filme do Super Mario, e ele falou assim: Monique, você precisa fazer, né, porque vai ser um tema legal, porque as pessoas gostam. E aí eu fui e coloquei esse tema no topo da lista. E aí aconteceram várias coisas que adiaram esse acontecimento, né, desse projeto, porque era para ter feito ele em janeiro, só que eu não consegui. E tudo hoje, né, hoje eu vejo que tudo acontece pro bem, porque eu tô lançando o projeto agora, véspera do filme. Se eu tivesse lançado antes, não sei se teria a mesma repercussão, mas eu vejo que Deus tem um cuidado em todas as partes, em todos os momentos da minha vida. Quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência, como que foi que eu conheci esse tema Mario. Como alguns de vocês já sabem, eu fui criada pelos meus avós, e o meu avô, que era analfabeto, ele trabalhava como autônomo, e ele saía com a bicicletinha dele para consertar geladeira, fogão, eletrodomésticos em geral. E aí, uma certa vez, ele, ao invés de receber dinheiro como pagamento, o rapaz, né, lá tinha um videogame, que era o Super Nintendo. Ele deixava de pegar o dinheiro para poder pegar outras coisas, como bicicleta para eu e minha irmã, era patinete, era tudo que era envolvido para criança, para agradar a gente, as netas dele, ele fazia. Mas na dificuldade, tá, gente? Não era sempre que ele fazia isso. E eu tenho muito orgulho de falar dele aqui, porque realmente foi uma pessoa muito importante na minha vida, que hoje eu vejo que tudo aconteceu como tinha que acontecer, né? E hoje ele não tá mais entre nós, mas ele deixou o legado dele, que foi essa atitude de nos apresentar o videogame Super Nintendo. E foi que eu e minha irmã, né, minha irmã mais velha, nós conhecemos o videogame. A gente não tinha TV, assim, pra gente era só a TV da sala. E aí ele chegou com o videogame todo feliz e a gente não sabia o que era. Eu tinha o que, uns 8 anos, não lembro ao certo. Mas a minha irmã, que vai estar assistindo o vídeo, ela vai confirmar. Só acrescentando uma informação aqui, que a minha irmã, ela me obrigava a ser o Luigi. Eu não gostava de ser o Luigi, porque eu sempre era a segunda a jogar. Quem jogou o Super Nintendo aqui sabe muito bem. E aí, depois eu aprendi a gostar do Luigi, e hoje é o que eu mais gosto. Por isso que eu vim aqui caracterizada de verdinho, pra simbolizar que minha irmã, obrigada, viu, por você me obrigar a ser o Luigi sempre. Porque hoje eu gosto mais dele. E você pode continuar sendo o Mario, tá bom? Um beijo, tchau. E aí vovó tinha costume de assistir as novelas. E ela, não, vai ficar jogando na minha TV, que não sei o que, não sei o que. Até que ele foi e conseguiu uma TV só pra gente, porque era viciante. Quem gosta, né, do Mario vai saber. E aí a gente viciou no joguinho do Super Mario, aí também depois veio o Sonic, aí veio o joguinho do Tarzan, enfim, tudo relacionado ao Super Nintendo. O meu avô fez questão de apresentar pra gente. Sendo analfabeto, não sabendo escrever o nome, eu e minha irmã que ensinamos a ele, e ele teve essa participação importantíssima na minha vida, e hoje eu dedico esse vídeo a ele. E vamos agora então pro passo a passo! Vou começar pelo corpo. Você vai cortar o molde normalmente e aí vai posicionar um encostadinho aqui no outro, não
não precisa ser em cima, pode ser encostado. E aí você vai passar uma fita adesiva aqui em cima. Pode ser crepe, qualquer fita só para prender e você conseguir riscar isso aqui no feltro. Aí você pega o molde e vai riscar no feltro. Eu risco com essa caneta aqui que apaga com calor. Então eu fico despreocupada em riscar o molde com ela, porque depois, quando passar o calor do ferro, sai a marcação todinha. Então, ó, é só riscar e depois cortar no risco. Esse é o molde recortado no feltro. E aí vocês vão se atentar que tem o molde A, que é o lado da frente, e tem o molde B, que é esse daqui da parte de trás, que também tem que fazer a emenda da perna, tá bom? Então, se atente a esses detalhes para que o resultado do seu trabalho não fique diferente do meu. Próximo passo aqui do corpo, tanto do Luigi quanto do Mário, tem essa fenda que é para fechar. Vou escolher esse lado aqui como o avesso e aí eu vou pinçar assim, ó, essa fenda e eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, com um ponto atrás. Depois que eu costurei as duas fendas, eu vou pegar um dos lados, vou virar direito com direito e aí vou passar uma costura desde aqui do topo do pescoço até o fim aqui da pelve. Depois que você pegar a prática do ponto atrás, você vai fazer ele de forma tão prática que você já vai formar o pontinho lá de trás e trazer para frente. Isso agiliza muito a costura, porque, né, você consegue fazer o pontinho sem fazer aquela manobra de ir para trás, assim, ó, de ir para trás, depois vir para frente, né? Essa manobra realmente pode demorar um pouco no início, mas depois que você pegar a prática de fazer assim, você vai agilizar muito mais a sua costura. Mas lembrando que o pontinho ele tem que ser bem apertadinho para que na hora que for fazer o processo de desavessar e fazer o enchimento, não fique frouxo, não apareça nenhuma abertura, nada folgado na costura. E a parte da frente do corpo fica assim, ó, com as costuras. E todo esse processo de fechar aqui essa abertura e as fendas é justamente para dar dimensão ao corpo. Aqui, por exemplo, vai ser o formato da barriga. Olhem como que vai ficar bem rechuchudinho aqui na frente depois que fizer o enchimento. E aqui na parte de trás do corpinho, que é o mesmo processo, fechar aqui no meio e as fendas, só que aqui é dando ênfase no bumbum. Então, tanto que vocês vão reparar quando fizer o encaixe que essa fenda aqui é mais para baixo, porque é para realmente realçar essa parte de baixo do corpinho. Pois bem, aqui eu já preparei a parte de trás, eu vou pegar a parte da frente e vou botar aqui, ó, frente com frente, e aí vou alinhando todas as bordas. Vou alinhar aqui, iniciando no meio do corpo. Vou colocar um alfinete. E aí, alinho aqui nas pernas. Nessa lateral aqui, vai parecer que não encaixa. Mas se você pegar e puxar as bordas uma para perto da outra, assim, ó, vai dar certo. Então, fez o alinhamento das bordas, coloco o alfinete. Após alinhar tudo, eu vou passar a costura. Então, a costura ela vai vir daqui de cima, vai passar por toda a volta aqui, ó, até aqui embaixo também. Vai passar por toda a volta
e vai chegar aqui em cima. Você que quiser fazer a máquina de costura, o processo é o mesmo. Só que eu peço para que você tome cuidado na hora de fazer a margem aqui, ó. Na hora que você for fazer a margem, e não use o pé calcador da sua máquina para fazer como margem. Faça uma margem bem pequenininha, assim como essa, tá? Porque se você colocar a costura muito para dentro, o seu molde pode ter alteração. Então, eu fiz esse molde justamente para ter essa margem aqui, tá bom? Então, você pode passar na máquina, sendo que tem que tomar cuidado com as bordinhas para não entrar muito com a costura. E aí, depois da costura feita em toda a volta, é hora de desvirar. E eu uso esse troço aqui, que eu não sei o que é, criança, de verdade mesmo. Tem um buraco aqui, que aí o que eu faço? Quando é corpinho assim, eu gosto de introduzir até lá no fundinho. Tem umas ferramentas já no mercado que faz um negócio específico para isso, mas eu não tenho, então eu faço com o que eu tenho aqui, as minhas gambiarra doida. Olha, aí eu puxo aqui uma perna, aí eu vou lá para outra, tudo pelo pescoço. Cadê outra perna? Ah, tá aqui. Ó, enfio lá no fundo, pego aqui a caneta, empurro o feltro com o caninho, aí vem tudo aqui pra fora do pescoço. Aí é só puxar que o neném nasce. Olhem só, que legal. Pois aí eu só ia ajeitando a costurinha aqui pra poder fazer o enchimento. Aí eu vou pegar a própria caneta aqui, ó, e vou ajeitar a costura lá no fim. E o enchimento eu faço pelo pescoço, levo a fibra lá primeiro na pontinha da perna, vou levando ela. E aí a intenção é levar a fibra primeiro para cá para baixo e vai subindo, subindo, subindo até finalizar aqui em cima no pescoço. Esse daqui é o corpinho do Luigi. Ele tem essas perninhas mais alongadas para poder diferenciar do Mário. E o Mário, por sua vez, ele é um pouco mais cheinho na barriga e aqui no bumbumzinho. E o Luigi, ele é um pouco mais magro, mas mesmo assim tem a protuberância. Essa é a cabeça. 3 partes. Parte do rosto e a cabeça em si, que eu falo que é o cocoroco, né? Que dá o formato da cabeça por um todo. Aqui, você vai perceber lá no molde que tem um lado T, que é o lado da parte de trás, e o lado C, que é a parte de cima. Ele parece que os lados são iguais, mas não são. Aqui é mais curvado e aqui é mais pontudo. Então, lá no molde eu vou indicar isso para você. E aí, na hora que você for costurar, você vai posicionar as duas partes do mesmo formato, ó, do mesmo formato. E aí eu vou passar uma costurinha desde aqui da ponta, em toda essa volta até chegar na outra ponta. Passar uma costurinha com ponta atrás. Fiz a costura dessa parte do cocoroco e aí agora eu vou pegar o rosto, né, a face, e vou dobrar ao meio. Você pode passar uma caneta para marcar, mas eu só vou dar uma vincadinha aqui, ó, só para eu saber que aqui é o centro dela. Bom, ó, ficou marcado. Aí eu vou pegar o lado C, que é o lado da parte de cima, e vou encaixar aqui, ó. Costura com o vincado. Aí aproveito e já coloco também o outro vincado aqui embaixo. Essas bordas, você olhando assim, você acha que não vai dar certo as bordas, não vai casar. Mas se você ajeitar a bordinha aqui certinho, ó, e trazendo, vai colocando alfinete, mas eu só quero mostrar que ela encaixa direitinho, tá vendo? Pronto. Encaixa
E aí você, depois é só fazer a costura em toda a volta desse rosto. Essa parte aqui é o cabelo. Eu dividi 2 vezes a base do coco da cabeça, né, do Luigi e também do Mario. É igual, né, que você vai costurar as 2 partes, deixando esse detalhezinho aqui, ó, que é pra frente. Essa parte da testa, eu vou dobrar ao meio e vou apertar aqui, ó. Apertar para poder vincar e eu achar o meio dessa parte. E aí esse meio aqui, pode até riscar, né, com uma caneta ou com um lápis, para poder achar o meio certinho. Aqui na costura junto com o vincado. Depois que eu coloquei o alfinete aqui no meio, eu venho trazendo esse detalhe da testa, encontrando com a borda desse aqui de trás. E aí, o momento de sinalizar onde vem a costura é aqui, ó, nessa pontinha. Então, a costura, ela vai vir só até aqui. Aí, eu aproveito e já indico aqui com o alfinete que aqui é o limite da costura. E eu vou fazer isso do outro lado também. Eu vou vir aqui, ó, desde essa pontinha e vou passar uma costurinha com ponta atrás até chegar na outra ponta. E eu já ia esquecendo de mostrar que no cabelinho também tem esse detalhe separado, que eu vou colocar depois que a cabeça estiver cheia e com o cabelo também posicionado no lugar, que ele vai vir aqui por baixo assim, ó, dando uma camada a mais nesse cabelo aqui embaixo. E assim fica a cabeça do Luigi depois de cheia. Aqui embaixo, na abertura do enchimento, eu deixei aqui, ó, uns 2 dedos depois dessa costura aqui da parte da frente. E nas partes onde eu cortei, eu dei mais um pontinho. Depois que eu cortei, eu dei mais um pontinho aqui só para segurar e essa costura ela não se abrir. E aí, aqui, essa abertura é mediante o pescoço, que vocês vão abrindo de acordo com a largura do pescoço. E também, ó, eu fui abrindo lá dentro o enchimento, cortando ele assim, ó, até o pescoço entrar completamente. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, eu fui abrindo de acordo com a largura dele. E olhem, ele tem que entrar tranquilamente aqui. Enquanto não entrar, vai abrindo em volta, mas é bem pouquinho, tá, gente? Não pode ser muito, não. Aí eu abro assim, ó, lá dentro, para poder o pescoço entrar com facilidade. Ó, já ficou bom. Só que a fixação da cabeça a gente só vai fazer depois que a roupa já estiver aqui no lugar, depois que os braços já estiverem aqui também. Depois é só encaixar aqui, ó. Encaixei aqui a peruquinha. O pezinho aqui, ó, ele fica aqui pra frente e esse vão aqui. Aqui vai entrar ainda a orelha, mas mais pra frente, né? Que aí quando a gente for colar tudo isso aqui, e aí a orelhinha ela vai entrar bem aqui. A camada do cabelo, ela vai ficar bem assim, ó. Aqui. E depois é só colar essa parte aqui por cima. E aí, esse pezinho aqui dele, né, esse fim do cabelo fica assim, com esse movimento, daí você... É opcional, você pode não colocar essa camada, mas eu vou colocar porque eu achei que ficou um charme. Essa daqui é a cabeça do Mario, que eu já adiantei algumas coisas, mas eu tirei tudo só para mostrar para vocês. Tá com algumas partes coladas, mas aqui, ó, esse cabelinho também tem aqui no Mario, que aí cola, né, aqui em volta do formato da cabeça e depois desce, calma aí que isso aqui ficou muito para baixo. Aí depois desce aqui o cabelinho, dando movimento aqui atrás. A boina
tanto do Luigi quanto a do Mário é o mesmo processo. Aqui é a parte da frente, que é a parte da testa, e aqui é a parte de trás, onde que fica a nuca. E aí, você vai pegar as duas partes, o lado mais bonito do feltro, o lado direito. Aí você vai virar assim, esse lado, e esse lado assim. Só para vocês entenderem a montagem, certo? Aí agora vocês vão pegar essa parte e vai colocar bem aqui em cima dessa. Para quê? Para poder a gente costurar as duas pontas, ó. A linha aqui bem retinho e passa uma costurinha bem aqui. E do outro lado a mesma coisa. A linha e passa uma costurinha com ponta atrás aqui. Essa é a aba da boina que eu já costurei aqui em volta. Vou desavessar para poder ficar o acabamento bem bonito na parte da frente. Essa é a base da boina, que é uma vez o papel paraná, e aí eu vou encaixar ela aqui dentro. Tá vendo esse vão aqui? Aí nele eu vou passar um pouquinho de cola quente e vou espalhar para poder ficar bem lisinho. Bota assim, ó, na mesa e aperta. Para poder não ficar nenhum calombo aqui. E do outro lado a mesma coisa. Ficou assim com a colagem. Aqui nessa beirolinha eu não passei cola porque aqui ainda vai entrar a costura. Mas o próximo passo aqui nessa aba é envergar ela, fazendo com que fique com aspecto mesmo de aba de boina. Ó, dá uma envergada, não é dobrar, é envergar um pouquinho para ficar no formato da aba. É mais ou menos assim, ó, não precisa ser muito acentuado. Uma leve envergadura já basta. As duas partes costuradas ficam assim. Aqui na parte da frente, que é da testa, eu risquei aqui no meio, dobrei aqui, ó. Na outra parte eu não mostrei. Eu risquei o meio para eu saber que é a frente. Porque essa parte aqui vai ter indicado no molde a parte da frente, que parecem iguais, mas não são. Então, ó, a parte da frente eu vou unir aqui. Vou colocar um alfinete. Coloquei o alfinete aqui na frente, aí vamos aqui pro lado. Aqui tem um vãozinho bem aqui. Aqui você vai colocar no centro a costura da lateral. Então, aqui vou colocar mais um alfinete. Depois de alfinetar e encaixar todas as bordas, é hora de fazer uma costurinha em toda essa volta. Como eu falei ainda agora, a parte da frente ela é mais alta. Então, é aqui que a gente vai costurar a aba. O posicionamento da aba aqui na frente não tem muito mistério. Aqui, olha, eu faço uma proporção no olhômetro mesmo da costura das laterais. Aí, eu acho o posicionamento para poder fazer a costura. E a costura que eu vou utilizar para fazer a união da aba na frente da boina é o caseado. Aqui eu pego o feltro da boina, o feltro da aba desse lado e o feltro da frente, unindo as três camadas para poder fazer o ponto. Depois da costura, eu gosto de passar aqui a chama para poder selar todos esses dentinhos que ficam no caseado. Eu vou aproveitar e vou passar aqui também toda essa borda aqui da lateral. E o detalhe aqui da frente é simplesmente dobrar o feltro branco aqui, ó, 2 vezes o mesmo molde branco e aqui uma vez a letrinha L. E assim também quando for o Mário, 2 vezes branco e o detalhezinho
da letra do Mario. E depois é só colar aqui. O nariz, você vai ver lá no molde, duas partes de feltro. Aqui eu dobrei ao meio, encontrei essa marcação aqui. E aqui também eu dobrei ao meio e achei esse alinhamento aqui, certo? Próximo passo, eu vou pegar essa parte e eu vou unir e passar uma costurinha bem aqui em cima. Fiz a costura e assim agora eu vou encaixar essa parte aqui embaixo. Então, vou me basear pela pintinha que eu fiz ali com a caneta. De toda a borda fica assim, e aí tem que desvirar essa costura, e aí ó, dá uma puxadinha em toda a borda para a costura ir assentando. Antes de colocar o enchimento, eu vou fazer aqui o pontinho alinhavo. Agora sim, com esse fechamento do nariz, eu vou fazer o enchimento. Depois que eu fechei aqui esse fuxico da parte de trás, eu gosto de apertar esse enchimento e deixar ele bem ajustado lá dentro, tirando toda a marcação e deixando bem mais lisinho. Essa daqui é a orelha que eu tô desvirando, e pelo buraquinho que eu deixei aqui para desavessar a costura, eu vou fazer o enchimento. Coloquei o enchimento concentrado mais aqui na borda, que aí a orelha vai ficar cheinha com dimensão. E aí o detalhe nessa área aqui que vem a cola quente. O formato do dedo eu vou apertar e segurar aqui. Olhem, o meu dedo, ele tá sendo o limitador do enchimento e também tá fazendo o formato na cola quente. Aí essa sobra aqui, ó, depois é só dar uma refilada aqui no feltro que ficou muito pra fora. Para dar textura e mais profundidade na orelha, eu vou usar sombra de maquiagem, que aqui, ó, com o pincel, tirar aqui o excesso, e eu vou passar aqui na parte interna. E vou passar aqui também, ó, na borda. Vejam só a diferença, o mesmo procedimento feito na estrutura da orelha, porém a diferença é a sombra que dá profundidade. Qual orelha você prefere? Eu prefiro essa daqui, é claro, mas também não é uma regra, você pode usar essa daqui sem a sombra. Para fazer o bigode, tanto do Luigi quanto do Mario, eu usei aqui um pente velho para poder dar textura de cabelo, né, de bigode. O procedimento é o seguinte, vocês vão pegar o feltro e com o pente vocês vão puxando a fibra.
olhem só o tanto de fibra que fica depois que a gente passa o pente. E aí, depois que você penteou bastante e aí saiu a fibra desejada, aí você vem com o molde. Esse aqui é o molde do bigode do Luigi. E o molde do Mário é o mesmo procedimento, que é só posicionar aqui e cortar. Então, eu vou fazer isso agora, com cuidado para não cortar muita fibra. Então, aqui, ó, como o formato do bigode do Luigi, ele é alongado para cá, eu vou aproveitar e vou puxar essas fibras para cima. Assim, ó, para eu utilizar elas também. O bigode do Mário, eu só fiz mesmo para baixo e cortei. Ai, gente, vou falar sério com vocês. Eu sou simplesmente apaixonada pelo feltro. Olhem essa textura. Parece bigode, gente, de verdade. A boquinha é super simples. Cortei aqui o feltro e vou dar uma pincelada com o pincel sujinho com a sombra rosa, só para dar uma corzinha aqui nesse lábio. E depois é só colar lábio superior em cima do lábio inferior. O olho é o seguinte: todas essas partes aqui cortadas nessas cores de feltro, que vai estar indicado lá no molde, e a única parte que eu vou dar um detalhe é na azul. Então, essas aqui eu vou reservar por enquanto e vou trabalhar aqui nessa azul. Primeiro, pego a sombra branca e deposito aqui embaixo. Ó, depositei aqui a sombra branca em formato de meia lua. Aqui na parte de cima eu quero que fique um pouco mais escuro. Então eu vou pegar a sombra azul escura e vou colocar aqui em cima. Eu não gosto dessa divisão que fica aqui, ó, das cores. Aí eu venho, volto aqui com a branca, dando uma esfumadinhazinha. Para finalizar o contorno de toda essa menina do olho, eu pego a caneta permanente preta e vou passando em toda a borda. Prontinho, só isso que eu faço e que muitas pessoas me perguntam se é olho impresso, se é olho resinado. E não, gente, é o truque das sombras. E agora a comparação, que eu adoro colocar um do lado do outro para que vocês consigam ver a diferença. O mesmo feltro, só que com técnicas utilizadas em um e não em outro. Qual chama mais atenção para você? Esse daqui, ele leva um pouquinho mais de tempo para poder ficar pronto, mas vale muito a pena. Então, eu peço que vocês se arrisquem. Pega a sombra velha que você tiver aí, pega a sombra da filha, da irmã e arrisca no feltro, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo e os seus trabalhos, eles vão começar a ficar mais atraentes utilizando técnicas inovadoras. Então, eu coloco alfinete em tudo aqui. Coloquei também até nas orelhas, ó, alfinete. O enchimento da boina, eu vou concentrar mais aqui nesse ângulo e aqui atrás. Depois, aí eu vou deixar um vácuo aqui no meio, vou encaixar a cabeça e vou finalizar o enchimento em volta e aproveito e já colo essa parte aqui na cabeça. Para colar a boina na cabeça, esse cabelo já tem que estar colado.
Então, cuidado para não colocar o cabelo e depois colar a boina aqui em cima, que vai ficar solto. Aqui em cima não precisa se preocupar com esse rugado, porque a boina vai tampar. Pois bem, vamos lá ao encaixe. Aqui eu deixei um espaço aqui no meio para poder a cabeça se acomodar com mais facilidade. Posicionou a boina, vem aqui com o alfinete e prende. Não passa a cola aqui antes de você colocar mais um pouco de enchimento, preencher realmente os locais onde estão vagos. Então, depois que você encher tudo, aí sim você vem passando a cola quente entre a boina e depois cola aqui no cabelo. Um truque que eu gosto de fazer e que eu não mostro muito, mas que pode ajudar você aí, é pegar a cabeça, tanto do Mário quanto do Luigi, e colocar entre os joelhos, pressionando para que você consiga tirar o alfinete aqui, ó. Tirar o alfinete. E isso daqui não suba, porque como tá com bastante enchimento, a tendência é subir. Mas aí você pressionando aqui, você tem uma facilidade de preencher ainda mais essas lacunas aqui. Então, ó, vou botando enchimento e o posicionamento inicial dos alfinetes não vai mudar, porque eu tô segurando aqui. E logo em seguida, depois que eu faço o enchimento, aí eu venho aqui com a cola e já passo aqui de pedacinho em pedacinho, para eu poder concentrar a colagem em cada pedaço. Espero esfriar para poder continuar o restante dessa manobra. E a boina fica assim, ó, toda estruturada, de enchimento durinho, tá vendo? Aqui na parte de trás, desse lado. Se ficar uns enrugadinhos, é só passar o calor do ferro na temperatura lã, que aí vai sumir tudo isso aqui. Eu só não vou passar agora que meu ferro eu acabei levando lá para baixo e esqueci de trazer aqui para cima. Pois bem, quando eu faço a manobra de imprensar a cabeça na minha perna, eu introduzo esse queixo para dentro sem querer. Mas aí depois você vai puxando aqui, ó, enfia o dedo aqui e vai puxando para baixo esse queixo, deixando bem pontudo, porque o rosto do Luigi, ele é bem fino e aspecto de manga, né? Então, ó, vai apertando para poder ele ficar bem queixudo. E agora eu tirei o rosto dele para poder colar o restante das coisas que eu havia posicionado anteriormente. Então, as orelhas aqui, ó, na altura da boina. Posicionamento aqui, ó, do bigode, eu vou deixar aqui mesmo, com a boquinha aqui embaixo. E o nariz bem aqui no centro. E assim fica o rostinho do Luigi. Eu não colei essas pontas aqui, ó, do bigode. Deixei elas soltas, porque eu acho que dá um movimento legal no rosto. E a cabeça do Mário ficou assim, muito parecida com a do Luigi, né? Porque o processo é o mesmo. E para dar um ar coradinho nesses rostos, eu vou usar sombra de maquiagem. E aí, ó, eu vou passar aqui no pincel, vou tirar o excesso aqui no meu braço. Aqui no Luigi, como eu não colhei o bigode, eu vou conseguir passar tranquilamente aqui, ó. Luvinhas, eu peguei aqui, já separei as duas partes que serão
as partes da frente. E aí também peguei o molde. Na verdade, esse molde aqui é o molde piloto, né? Que eu desenvolvi o projeto com ele, por isso que ele é todo rabiscadinho, mas o seu vai estar lindo, impecável, lá no arquivo que você pode adquirir no site. E aí, peguei aqui o molde, furei aqui com uma agulha, o gabarito, e transferi aqui para uma das partes com a caneta que apaga com calor, a caneta apagável que você tiver aí, você pode usar. E aí eu transferi aqui, ó, seguindo o gabarito, e para marcar do outro lado, eu vou pegar o mesmo molde e vou virar do lado espelhado, de forma espelhada, e vou fazer também a mesma marcação, para poder eu preparar isso aqui antes da costura de toda a borda. Então, peguei aqui, ó, a luva da parte da frente, que eu fiz a marcação. Peguei também uma outra parte, que não tem marcação nenhuma, para fazer o par aqui. Juntei as duas com a marcação pro lado interno mesmo, tá? É só posicionar aqui, colocar um alfinete e passar a costura em toda a volta com o ponto atrás. Costurei as duas luvinhas. E olhem só o tracejado, fica pra frente depois que desvira a costura e os dedinhos também ficam sincronizados. Luva direita e luva esquerda. Agora, o próximo passo é passar uma costurinha aqui também com ponto atrás, seguindo o tracejado, para poder fazer o caminho dos dedinhos para o enchimento. Depois da costura, eu quero mostrar para vocês como eu faço o enchimento aqui desses dedinhos. Eu uso a técnica do algodão doce. Sim, esse é... Depois que eu fiz a costura aqui, ó, de todos os tracejados, eu quero mostrar para vocês como eu faço o enchimento desses dedos. Eu uso a técnica do algodão doce, assim que eu nomeio, porque eu utilizo um palitinho de algodão doce, quebrado ainda por cima, porque é um palito bem grande, que aí eu parti e aí ficou com esses quebradinhos aqui. E é daqui que isso me ajuda, porque eu pego aqui na fibra e eu faço um enroladinhozinho aqui, ó, igual um algodão doce mesmo, e desse enroladinho eu introduzo aqui no dedinho e vou lá no fim e vou fazendo, vou depositando esse enroladinho lá dentro, ó, volta sem e o enchimento tá aqui dentro, olhem só que legal. E assim eu faço em todos os dedinhos. Então, você pode pegar um palitinho aí, qualquer utensílio que tenha aderência aqui na fibra. Porque, ó, é só enrolar, fazendo um chumacinho e introduzir lá no dedinho, ó. Até encher ele todinho. Olhem só como que fica legal. Então, ó, bem rapidinho eu enchi um dedinho e assim eu vou fazer nos demais. Depois eu vou encher a mãozinha completa. Na luva, eu deixo sem enchimento aqui, um dedo praticamente sem enchimento para eu conseguir encaixar o braço. E aí eu faço o encaixe e depois venho com a cola quente nessa junção para poder segurar esse encaixe e o braço ficar prontinho. Essa daqui é a tira do acabamento da luva, que aqui eu passei cola e vou dobrar as duas pontas para dentro, dando acabamento nas bordas. E eu vou usar esse detalhe aqui só depois que eu colocar o braço dentro da roupa do Luigi ou do Mário. O sapato, eu cortei o papel paraná e depois colei aqui esse feltro, que é o mesmo molde dessa base. Fica bem rentezinho aqui, tá vendo? E aí, esse aqui é a base da sola. E essa parte aqui é o corpo do sapato. Aqui nessa língua dessa parte de cima aqui, vocês vão marcar 3 centímetros desde aqui da borda. Vocês vão marcar 3 centímetros de cada lado.
tá? E agora sim, eu vou fechar essa fenda. Então, ó, eu vou ajustando as bordas. Tá vendo que aqui fica reto? Você dobra pra cá, pra baixo, pra ter o nível certinho dos feltros. Então, eu vou passar uma costurinha desde aqui desse pontinho até o início da fenda. E assim também do outro lado. Começo a costura nesse cantinho e vou até chegar no outro ponto. Então, não esqueçam de marcar os 3 centímetros aqui nessa parte de cima. Fiz as costuras aqui nas fendas e aproveitei e já fiz aqui também. Vou desavessar essa costura. E agora vocês vão perceber que aqui tem um lado mais alongado e um outro mais curto. E lá no molde vai estar indicado isso para vocês, que é o lado externo e o lado interno. Eu não marquei aqui, mas se você quiser, você pode colocar aqui um Ezinho, que simboliza externo, e aqui um I, para você saber na hora de posicionar no sapatinho. Tanto que aqui, essa sola, ela não é desse sapato aqui, eu peguei errado. Essa sola aqui que é. Por quê? O lado externo, que eu vou indicar aqui no sapatinho, é justamente esse lado aqui, ó, que ele é mais longo do que esse aqui. Então, quando você for posicionar o seu sapato, se atente aos lados interno e externo. Posiciono a sola de frente para mim e eu consigo identificar o posicionamento que eu quero que esse sapato fique. Então, eu vou seguindo aqui o formato da sola. Já seguro aqui, vou colocar um alfinete bem aqui, ó, nesse ponto da frente e vou alinhando as bordas. Posicionei aqui o sapato na sola, ele pode estar parecendo ser estranho, feio nesse momento, mas depois vai fazer todo o sentido, né, nessa criação desse molde. Pois olha, aqui eu vou aproveitar essa linha aqui para poder fazer a costura desde aqui de trás, dando a volta em toda a sola até voltar para cá. Vou fazer uma costura bem simples em toda essa borda da sola, porque essa costura ela não vai interferir no acabamento, porque ainda vai vir a capa da sola. Então, aqui eu vou fazer um pontinho bem simples, pode ser o ponto caseado também, mas aqui eu escolhi fazer o ponto chuleado, que eu acho mais rápido. Esse detalhe aqui é do sapato e eu cortei, fiz aqui o pontinho atrás com um fio de linha somente para ficar bem fininho e delicado. E essas marcações que eu fiz mediante ao molde também, que é só dar um furinho e passar a caneta transferindo o gabarito, eu fiz a abertura aqui, ó, com a ponta da tesoura, para poder eu abrir caminho para o cadarço. E para dar acabamento aqui nesses furinhos, eu vou usar ilhóis, que tem tudo a ver com o sapato do Mário, ou Luigi, né, que é o mesmo modelo. E aí esse ilhóis é só introduzir aqui no buraco. Aí ele fica com essa beiradinhazinha para fora. E para amassar ele, eu vou usar o próprio alicate de ilhóis. É baratinho, gente, esse alicate. Se você não tiver esse ilhóis, você pode deixar somente o furo mesmo e usar o cadarcinho normalmente, que aí o cadarço é introduzido pela frente para trás.
E aí, quando você faz isso, você vai ter o cadarcinho no sapato. Mas se você tiver o ilhóis, né, vai ficar com esse acabamento aqui. Os cadarcinhos do sapato eu cortei todas as tirinhas. Venho aqui com isqueiro e eu vou selar. Daí então eu pego 3 tirinhas e preparo aqui nos ilhóis. Aqui eu já introduzi, né, os cadarcinhos com as sobras aqui, porque quando a gente posicionar isso aqui em cima do sapato, fazendo a colagem, aí depois é só cortar essas sobras. E essa daqui é a posição correta. Essa aqui vai ficar para frente do sapato e esse aqui na parte de trás. O segredo desse sapato aqui é encher bastante aqui na parte da frente, para poder fazer esse formato redondinho e alto aqui, ó. Então, capricha no enchimento, vai empurrando sem dó, porque a gente quer realmente que o feltro esgarce aqui na frente e ele se acomode e se comporte com o enchimento aqui na frente. E aqui nesse fundinho, não coloca enchimento, porque aqui vai entrar a perna. E depois que entrar a perna, aí sim vai completando o enchimento aqui na beirada. Essas são as partes da capa do sapato. Eu começo aqui pegando a tira desse acabamento, posiciono aqui na sola dessa capa e aí eu começo a fazer a costura. E eu vou ajeitando essa tira de acordo com o avanço da costura. Então aqui, ó, eu vou ajeitar esse cantinho, eu vou passar a costura aqui. Quando chegar aqui de novo, eu ajeito e assim sucessivamente, em toda a borda dessa sola de acabamento. Depois que eu fiz a costura em toda a volta, fechei aqui atrás e aí agora é só desavessar. Eu falei antes que aqui nesse local não podia ter enchimento, só que eu esqueci que aqui nesse momento de colar a capa da sola precisava ter uma estrutura aqui atrás. Então eu coloquei enchimento normal aqui, como se tivesse a perninha, para eu poder fazer a colagem dessa capa. Então eu coloquei o enchimento, fiz a colagem e agora eu vou tirar para poder abrir espaço para quando eu for colocar a perninha. E aí eu vou colar esse detalhe bem aqui na parte de trás aqui da sola, formando esse detalhe do sapato. Olhem que legal como que fica. Para finalizar o sapato, eu peguei um dos lados dos acabamentos dos cadarços, colei as tiras e removi o excesso. Peguei as duas partes dos acabamentos, deixando os cadarços bem alinhadinhos
e retos, não pode ficar virado nem nada, porque aí perde todo o sentido dessa montagem. Então, posicionei ali em cima do sapatinho. E aí, o lado que eu já havia colado os cadarcinhos, eu passei mais uma camada de cola para poder fixar esse acabamento no sapato. E essa fixação, ela fica em cima da costura. Então, essa fenda lá do início da montagem do sapatinho, ela não vai aparecer. E a colagem do outro lado do acabamento é muito parecido, só que os cadarcinhos eles estão soltos. Então, se eles ficarem frouxos na parte de cima, é só você dar uma puxadinha, deixando justo, e aí sim passa a cola para poder fixar igual do outro lado. Após colar e fixar bem direitinho, é só remover a sobra dos cadarços. E olhem só que fofinho que fica esse sapatinho. Essas são as partes que compõem a blusa do Luigi e é o mesmo processo para a blusa do Mario. Essas duas partes, primeiramente fecha aqui essa fenda com um ponto atrás. Depois que eu fechei as fendas, eu pego a parte de trás, coloco frente com frente aqui e costuro nessa altura do ombro, somente aqui, desse lado e desse lado aqui também. E aí vai abrir esse vão, que é onde eu vou encaixar a manga. Aqui já tá do lado avesso, aqui também do lado avesso. Aqui vocês podem ir no olho mesmo, ó. Aqui tá na pontinha, tá igual. Então aqui você pega, dá uma pinça aqui assim, ó. E agora é só ir alinhando aqui a borda, ó. Essa borda tá aqui, eu vou trazer ela pra cá, até no fim da manga. E eu vou passar uma costura daqui até chegar do outro lado da ponta da manga. Depois de costurar as mangas aqui em toda a volta, eu vou pegar e vou dobrar essa blusinha. Coloquei alfinetes aqui, porque agora eu vou passar uma costurinha desde aqui da ponta da manga até o fim dessa barra da blusa. E aqui ainda, do lado avesso, eu peguei a gola e vou ajustar aqui nessa borda. E enquanto você vai costurando, você vai ajustando aqui as bordas. E vai costurando, costurando, até chegar na outra ponta, que o encaixe é certinho. Depois que eu costurei a gola, eu vou desavessar essa costura aqui. Aqui a gente vai pegar ela e vai virar ela pra fora, ó. E vou passando aqui, ó, não muito, só pra poder segurar. Olhem só como que dá um acabamento bem bonitão. Depois da blusa pronta, eu já pego aqui o bracinho e já preparo aqui na blusa, porque isso aqui vai adiantar na hora da montagem da peça. Que aí eu visto a blusa já com o bracinho e só faço a colagem no corpo. E eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui eu vou puxando o feltro, que vai entrar bem arrochado, viu? Introduzi o bracinho e a ponta ficou aqui dentro. Aí eu vou fazer o acabamento aqui fora, que é com aquela tira. Então levanta aqui essa blusinha assim, ó, essa manga, para poder conseguir colocar a tira de acabamento. Passei cola só aqui nessa pontinha para poder deixar aqui aberto. Pronto, passei a cola aqui, tirei o excesso de feltro e deixei aqui, ó, essa abertura, que é uma característica da luva do Luigi e do Mario. Então aqui ficou assim, na lateral, ó. Daí eu vou fazer o mesmo processo no outro braço. Essa é a lapela da parte de trás, que eu vou tirar uma parte e vou encaixar as alças. Essas alças eu já costurei em toda a borda e desavessei aqui por baixo. E aí, a posição que essas alças elas vão ficar depois que
o macacão ficar pronto, será assim, tá certo? Então, memorizem aí na hora que vocês estiverem fazendo, porque se vocês não colocarem da forma como eu vou mostrar agora, a alça vai ter um resultado diferente e o macacão não vai ficar legal. Então, aqui, ó, monta a alça desse jeito aqui na lapela. Aqui vocês conseguem ver que tem um ângulo certinho para encaixar elas? Pois bem, como a gente vai fazer a costura embutida, o próximo passo é pegar essa alça e virar ela para o lado interno. E aí, ó, encaixa aqui no ângulo da barrinha aqui do feltro. E essa daqui é a mesma coisa. Viro ela para o lado interno. Ajusto aqui. E coloco um alfinete. Aí sim eu venho com a outra parte e coloco aqui em cima. Para fazer a costura e fixação dessas alças. Aqui vai chegar um momento que a agulha, né, vai ficar um pouquinho mais difícil de entrar, porque aqui tem bastante feltro. Tem 4 camadas de feltro aqui. Mas vai na fé, vai firme que vai dar certo, tá? Então, você vai passar a costura daqui desse pontinho aqui nas alças, até chegar nessa outra pontinha aqui. Costurei a lapela aqui, ó, e olhem só como é que ficou. A alça pregadinha aqui entre as 2 camadas de feltro. Essa é a lapela da parte da frente, 2 vezes o feltro. Aqui eu já passei a costura desde aqui dessa ponta, passando aqui por cima, até chegar no outro cantinho aqui. E aí eu já desavessei, né? Desvirei a costura, que vocês já estão vendo aqui desvirado. E pronto. Depois vem o bolsinho. Esse bolsinho eu dobrei um pedacinho de nada aqui pra dentro e passei uma costura com ponto atrás, bem aqui em cima, para poder colar ele aqui. Só que eu não vou colar agora, porque eu preciso montar primeiro o macacão, né, ver o posicionamento do cós e também aqui da alça, que vai vir as alças aqui. E aí eu prefiro centralizar esse bolsinho depois de tudo pronto. Essa aqui é a parte da frente do macacão. Aqui tem o bolso, que é separado. E aqui nessa parte cavada, eu dobrei um pedacinho de nada e passei aqui a costura do ponto atrás e aqui embaixo também na bainha. Dobrei um pouquinho e fui passando o ponto atrás aqui. E aí eu vou colar esse bolso bem aqui, alinhadinho, aqui em cima e aqui do lado. Depois que eu colei os bolsos, eu posicionei frente com frente, as 2 partes, e vou costurar aqui, ó, dessa altura até o fim do gavião. E essa daqui também é a parte de trás do macacão, que eu vou fazer a bainha, igual eu mostrei da parte da frente. E depois que eu fizer a bainha, eu vou unir as 2 partes e vou costurar daqui até aqui embaixo. Aproveitei e já costurei a lapela, no caso essa daqui da parte de trás e a parte da frente. E agora o próximo passo é costurar aqui entre o meio das pernas. Coloquei aqui meio da costura da parte da frente com o meio da parte de trás. E aí o processo agora é alinhar as bordas para poder passar uma costura em toda a volta no meio da perna. E depois de costurar o meio, eu vou costurar bem aqui nessa lateral. Então, é só alinhar aqui também, que dá certinho todos os encaixes. Nesse momento, eu vou te ensinar como encapar esse botão com feltro. Aqui eu peguei uma tampa de caneta, que a circunferência dela é menor que o próprio botão.
porque eu preciso de uma base para eu colocar pressão no feltro sem atrapalhar as laterais aqui desse botão. E aí, eu vou posicionar aqui, ó, o botão em cima da tampa, vou pegar o feltro, né, na cor desejada e vou apertar aqui em cima. E coloca força aí, hein? Porque a gente precisa vincar o formato desse botão. Ele fica aqui dentro, aí você tira, volta ele lá para a tampinha. E aqui na casinha que eu fiz pro botão, eu coloquei cola quente. Aí é bom a gente se certificar se o feltro ele pegou nas bordas do botão. Se não pegou, passa mais um pouquinho de cola, volta para a tampinha e segura. Depois da cola fria, eu venho aqui com a tesoura e retiro todo esse excesso. E a sobra do feltro eu vou tirando com a tesoura deitada e não com a tesoura lateralizada, tá? Para poder não danificar aqui as bordinhas. E olhem só como que fica o botão encapadinho com feltro. Na parte de trás assim, nas laterais bem encapadinho. Não é obrigatório fazer esse processo de encapar o botão. Talvez você não tenha o botão e também você não queira fazer. Lá no molde terão dois tamanhos de círculo. O tamanho desse da base e o menorzinho, que é exatamente esse daqui, sem estar com o botão encapado, tá? Então aqui, depois que eu finalizei, eu gosto de passar o isqueiro, o calor, para poder selar tudo que ficou aqui de fibra. Mas cuidado para não esquentar muito, porque aqui tem cola quente. Então, se a cola esquentar de novo, ela solta. Para colar o botão aqui, eu passei cola só no meio, não passei nas bordas para não soltar a outra cola que eu fiz o encapamento. Depois que eu colei o fundo do botão, eu peguei aqui 3 fios de linha, pode ser marrom, pode ser preta, é só para poder a gente marcar aqui essa volta, delimitar. Entrei com a agulha aqui atrás, prendi o nozinho lá. E aí eu vou dar a volta aqui, ó, com essa linha. Vou dar a volta até chegar aonde eu entrei. E aí eu vou introduzir a agulha lá para trás, prendendo esse contorno aqui. E aí eu dou um arrematezinho aqui e pronto, acabou. E como alguns de vocês já me conhecem, eu gosto de dar textura ao feltro usando sombras de maquiagem. Aqui eu vou usar essa daqui terrosa, tá vendo? Essa marronzinha. Vou pegar aqui, vou tirar o excesso nos meus dedos e eu vou passar aqui em toda a borda, para dar um efeito envelhecido nesse botão. E olhem só como que o botão fica todo trabalhado. Nem parece aquele botão simples do início, né? Mas isso daqui é algo que você pode fazer ou não. É só um detalhe que eu gosto de incluir nos meus trabalhos, que dá um acabamento bem legal. Pois bem, aqui eu já fiz o Todd no início do vídeo, como vocês já puderam assistir. Ele tá aqui no cantinho, tá até com a cabeça torta. Pronto. É uma cabeça pesada, coitado, por isso que tem que colocar a estrutura. Pois bem, vamos lá. Aqui, vou descer a câmera. Aqui eu tô com todos os processos prontos. O corpinho, a cabeça toda completinha. O sapato, os sapatos, né? A blusa com os braços já acoplados e o macacão, certo? O macacão com os botões.
Pronto. Primeira coisa, deixa eu botar pra cá pro lado. Primeira coisa, encaixar aqui a blusinha. Aí, encaixa aqui atrás e traz aqui pra frente. Como se estivesse realmente vestindo um boneco, né? Só que antes de passar a cola em toda a volta aqui, aqui atrás e aqui na frente, antes de passar a cola aqui, a gente primeiro vai ter que pregar os bracinhos. Então, você achou a posição, aí você vai abrir um lado, aqui onde tem o espacinho entre o braço e o corpo, você vai passar a cola. A minha pistola inventou de não querer esquentar no momento desse vídeo agora. Então, eu não vou conseguir demonstrar para vocês passando a cola e finalizando. Mas aqui, passou a cola, posiciona o braço no formato que você quer. Um pouquinho para cima, para baixo, mais para o meio. Então, você cola e espera esfriar dos dois lados. Aí sim, depois que você colar os bracinhos, aqui não vai estar colado, obviamente. E aí, você passa a cola aqui mesmo, não tem mistério. Passou a cola para prender essa blusa, para poder a gente conseguir passar o macacãozinho com mais facilidade. Aqui eu vou colocar alfinete. Deixa eu botar para cá. Aqui eu vou colocar alfinete só para poder eu conseguir passar o macacão, que passa arrochado, viu? Passa arrochadinho. Então, eu vou botar aqui. Pronto. Aí, na parte de trás fica assim. Na frente. Aqui na frente pode até deixar sem colar aqui em cima, para poder aparecer um pouquinho do peito. Ó. Depois, aí que vem o macacão. Essa é a sequência certa, tá, gente? Aí vem o macacão pra vestir. Tadinho, ele não tem cueca, tá, gente? Mas ninguém vai saber disso, só a gente. Mas se você quiser fazer a cuequinha, não tem problema não. Faz um formatinho de cuequinha no feltro branco e coloca aqui. Feltro branco, feltro que você quiser. Aí vai vestindo. Gosto de botar no meu colo. Que aí eu seguro com o queixo aqui, ó. E vou puxando. Microfone, esqueci. Eu boto aqui, gente, debaixo aqui do meu queixo. E eu vou puxando. Esqueci do microfone que tá bem aqui. Pois bem, vai colocando aí do jeito que você quiser. É só encaixar e ir puxando. Sem arrebentar aqui a alça, tá? Cuidado. Isso aí. Cuidado na hora de puxar essa alcinha aqui, para não arrebentar, porque a costura manual, ela é forte, mas não é tão resistente como uma costura de máquina. Bom, vestir aqui, você vai pegar a alça e vai colar bem aqui na frente. Ó, você vai pegar a alcinha e vai colar aqui. Não muito pra dentro, não muito pra fora. É numa altura mais ou menos assim, ó. Essa blusa tá toda... Pera ainda. Ah, então tá. Aí, como eu estou sem a cola, eu vou colocar o alfinete mesmo. Ó, fica assim, o corpinho do lado do outro. Aqui, como o braço não tá colado, aí parece que tá deslocado, mas coloca a cola aí que vai ficar bonitão. Depois de vestir todo o corpinho com a roupa, aí a gente vai calçar os sapatos, ó, os sapatinhos. Ai, tem um negócio aqui. Os sapatos têm o lado direito e o esquerdo, né? Porque a gente teve todo o cuidado de fazer as costuras certinhas. Então, ó, por exemplo, aqui a gente consegue identificar que aqui é o lado externo, que é um pouco mais alongado, e aqui é o lado interno, que é mais curtinho. Então, esse daqui é do pé direito.
Para vocês, não sei se está aparecendo o lado direito, porque a câmera está invertida, mas é o lado direito aqui para mim. Aí eu vou apertar essa ponta aqui, ó, do pé, vou apertar só para a fibra ficar mais fina aqui nessa ponta e facilitar a introdução aqui nesse buraco. E aí lembra que eu falei com vocês que o enchimento aqui tem que ficar limitado e não vir muito aqui para trás, porque a gente precisa introduzir essa perna aqui dentro. E depois, quando a gente introduzir a perna, se a gente sentir a necessidade, a gente coloca um pouco mais de enchimento aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês. Mas o primeiro passo é introduzir a perna aqui, para a gente poder acomodar ela e a gente saber que encaixou, entrou certinho. Eu tiro o sapato de novo, aí eu venho com a cola quente. Se eu tivesse, no caso, né, se estivesse quente, eu ia depositar lá embaixo no papel Paraná, um pouco, né, não precisa ser muito, só um pouco para poder segurar esse fundo da perna, do pé, entre aspas. Aí vocês voltam com a perninha até chegar na parte de baixo, até encostar. Encostou? Aí vai segurar até esfriar a cola. Depois que esfriar a cola, aí a gente pode perceber aqui, ó, que na parte de trás ficou um pouco vácuo, né? Mais pensando no lado da estética, que aqui ficou bem vazio. Então, aqui por trás, dá para ir colocando enchimento com auxílio de alguma coisa, uma tesoura, um palitinho assim igual o meu, ó. Aí vai introduzindo a fibra aqui atrás. Eu só não vou introduzir porque eu não tô realmente colando o sapato. Então, só tô demonstrando aqui o processo para vocês fazerem aí, que é o que eu vou fazer quando a pistola minha ficar boa, ou quando eu comprar uma outra. Porque eu acho que eu vou ter que abrir ela para ver se queimou alguma coisa, enfim. Então, aí depois vocês vão encher aqui dentro. Encheu, aí vai fazer o ponto invisível aqui atrás. Em toda essa borda aqui, ó, daqui até o outro lado. Fazer o ponto invisível. O mesmo pontinho que eu ensinei para vocês nessa parte aqui da cabeça do Todd. Que eu fiz o pontinho invisível da cabeça com o corpo. Então, vocês podem voltar lá no passo a passo do Todd para recapitular e poder fazer aqui nessa parte. Pode utilizar a linha dessa cor do sapato ou da cor nude. Então, vocês podem usar a linha da cor que vocês preferirem. Bom, aí o sapatinho, teoricamente é isso, o encaixe, né? A confecção de aplicar o sapatinho aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou só mesmo encaixar, né? Porque eu vou colar só depois que a minha pistola ficar boa. Olhem, gente, como que fica lindo o encaixe do sapatinho com a calça do macacão. Fica bem bonitinho. Isso porque eu só encaixei, né? Eu não fiz a colagem e a costura completa aqui atrás. Aqui, né, com o ponto invisível. Mas, assim, eu já tô apaixonada só pelo encaixe. Pois bem, aí ele já fica em pé sozinho, né? Aí é que vem a parte da cabeça. A cabeça, ela é bem pesadinha, tá? Mas, se vocês fizerem da forma como realmente tem que ser feito, fazer o encaixe internamente e passar a costura em volta com um ponto invisível, a cabeça do seu boneco nunca vai sair, só se cortar a linha do ponto invisível. Então, ó, aqui lá no passo a passo eu já até mostrei um pouco para vocês da abertura aqui, né, do enchimento, que eu pego a tesoura. Eu mostrei para vocês no passo a passo como eu faço a abertura aqui na fibra, no enchimento, para poder conseguir introduzir o pescoço. Então, ó, vai cortando aí, sem medo. É bom que tenha uma tesoura afiada, né, para poder conseguir cortar lá dentro.
Depois que tiver uma abertura bem bacana e que dá para entrar o pescoço, aí vocês vêm com cuidado, né? Porque o rostinho já tá montado. Aí vocês vão vir com o corpo, ó, eu seguro dessa forma e eu vou introduzindo, rosqueando, com calma, com paciência. Não precisa botar força não. É só empurrando e girando. E olhem só, já encaixou. Não sei se... Deixa eu aumentar aqui mais. Ó, e o bigode dele ficou torto. O pescoço aqui, ele já encaixou de primeira. A abertura, se você fizer uma abertura pequena e não encaixar, você vai abrindo aos pouquinhos. Eu falei isso no passo a passo. Mas se chegar aqui na hora e ficar apertado ainda, você abre mais até ficar assim, ó, tá vendo? Fica bem bem rente, não fica abertura nenhuma. Aí aqui, nesse encaixe, que vocês vão fazer o ponto invisível. Deixa eu levantar aqui o cabelinho. Nesse encaixe aqui, que vai entrar o ponto invisível. Então, vocês vão vir fazendo pontinho aqui em toda a volta. Aqui também embaixo do pescoço. Então, faz um intervalo de ponto, puxa e assim vocês vão completar toda a volta do pescoço. E sobre o Mario, ele não tem pescoço, tá, gente? Então, o Mario tem que introduzir a cabeça bem aqui rente a roupinha dele, porque realmente ele não tem. Se ficar muito arrochado a entrada, vocês façam uma aberturinhazinha e vai introduzindo até ficar assim, ó, porque senão não vai ficar legal. O Mario não tem pescoço. Esse pescoço aqui, ó, é só uma estrutura. Aqui na parte de trás até aparece um pouquinho, mas aqui na frente não tem. O Luigi, como ele tem essa aparência mais magra e que tem um queixo mais alongado do que o Mario, então ele aparenta ter pescoço, mas segue a mesma linha aqui do Mario. Aqui eu deixei só um pedacinho de pescoço aparecendo, né? Mas faz assim, ó, nessa altura que vai ficar legal, tá bom? Porque aí não perde a característica do personagem. E aí, depois que vocês fizerem todo esse esquema de montagem que eu acabei de mostrar pra vocês, vocês terão os bonecos mais fofos do mundo, confeccionados por vocês. E eu finalizo esse vídeo, esse tutorial, em grande estilo, em companhia aqui com os bonecos, que foi uma honra criar esses moldes. E aguardem, porque em breve eu vou lançar a apostila volume 2 desse tema. Dia 6 agora de abril vai estrear nos cinemas o filme do Mario. E aí eu vou assistir e vou conseguir captar todos os detalhes desses personagens que eu pretendo fazer. Que é o Bowser, a Princesa Peach e o Yoshi. Ai, tô muito empolgada para fazer essa apostila volume 2. E eu peço que vocês aguardem as cenas dos próximos capítulos. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Beijo, tchau! Ai, que felicidade!